Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que estou grato a Deus pela maravilhosa oportunidade concedida por Deus de estar aqui esta noite com esta igreja, adorando a Deus que tudo pode, e que a Bíblia diz que Ele não despede o seu povo vazio. Essa noite, Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu estou muito feliz, muito alegre, porque bom é estar na casa do Senhor dos Exércitos. Eu quero aproveitar aqui o rápido ensejo e estender meu agradecimento ao pastor da igreja, pastor José Guimarães Coutinho. Pastor, muito obrigado, é uma alegria, um prazer estar aqui, pastor e a sua família. Pastor Gessé, tem sido uma bênção para o nosso ministério nesse município, nesse estado. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor da igreja, os demais pastores da igreja, companheiros, os irmãos que nos recebem com muito carinho nas suas congregações. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe os nossos irmãos. Quero agradecer também, apesar da sua ausência, por um motivo bastante justo, duas amigas que tenho, que é a deputada Licene Gama e também a irmã Lourdes. Deus abençoe as nossas irmãs. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. É a passagem bíblica que o Senhor nosso Deus tem confiado ao nosso coração. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 22, 23 e 24. Enquanto a igreja procura o texto, não se esqueça que Jesus está aqui em nosso meio, para que continue bom, porque tudo que começa bem costuma terminar bem. Tudo que começou uma bênção vai terminar uma bênção. Então, para que continue bom, enquanto você procura a passagem bíblica, diga em alta voz, bom som, para duas pessoas perto de você. Diga, Deus vai falar bem de pertinho com você nessa noite. Lucas capítulo 15, versículo 22. Eu quero pregar uma mensagem em poucos minutos, subalterno ao tema é bom estar em casa. Amém? Versículo 22 diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Amados irmãos, continue com a sua Bíblia aberta. Para essa noite, Deus tem proporcionado a nós uma das passagens que eu costumo dizer que nos traz uma parábola impressionante das Escrituras Sagradas, a parábola do filho pródigo, diga-se de passagem, contada pelo próprio Jesus. Jesus nos traz muitas lições através da parábola do filho pródigo. E é interessante porque eu tenho certeza que a igreja que ora glorifica a Deus esta noite já ouviu diversas ministrações acerca da parábola do filho pródigo. E algumas vezes deixamos de observar as profundas lições que temos nessa passagem bíblica para observar os erros, os defeitos, os problemas deste filho mencionado aqui nesta parábola. É bem verdade que aprendemos com os erros dos outros, e por isso esta noite Deus proporcionou a nós a parábola do filho pródigo como mensagem de Deus para o nosso coração. E o versículo 11 deste mesmo capítulo em que lemos diz que um homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu por eles os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, segundo o texto bíblico, ele partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui nós temos uma lição importantíssima. Olhe para mim, por favor, porque parece-me que a história deste rapaz, o protagonista da parábola mencionada por Jesus, parece-me que ele age com precipitação, ou seja, o garoto precipitou-se. E aqui nós aprendemos algo da parte de Deus. Nunca devemos tomar decisões precipitadas. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer a você: nunca tome decisões precipitadas. O momento de se tomar uma decisão pode ser tanto uma grande oportunidade de crescimento, como pode ser um tempo muito perigoso, onde nós podemos sofrer grandes prejuízos ao tomar decisões precipitadas. Eu, amados irmãos, sou testemunha de que devemos confiar no Senhor e esperar no Senhor. No último dia 31 de dezembro de 2012, nós que estamos em São Paulo, militando no Exército de Cristo, todo final de ano realizamos na igreja um culto chamado Culto da Virada. Neste culto nós costumamos servir um jantar para toda a igreja e os seus familiares
e os amigos da nossa região. No dia 31 de dezembro, este alimento estava sendo feito na minha casa, quando por volta de 4:30 da tarde, aproximadamente, houve um vazamento de gás, e a partir daquele momento houve 2 explosões na casa. A primeira explosão foi na cozinha da casa. Graças a Deus que naquele momento não tinha ninguém na cozinha. Os irmãos estavam no corredor da casa e na sala da casa. A explosão foi tão forte, só deu tempo pegar as crianças e correr para a rua. A minha esposa com os irmãos e irmãs que estavam ali ajudando no serviço. Houve uma segunda explosão que arrancou a porta, ou as portas da casa, arrancou a janela, arrancou todos os rebocos da casa, levantou o piso da casa, e em frações de segundos a casa estava toda dominada pelas chamas do fogo. Quando eu fui chegando alguns minutos depois, observei que havia uma multidão de pessoas na rua. Me desesperei, vi que algo estava acontecendo na minha casa. Pulei do carro, era muita gente, mas no meio daquela multidão, eu vi a minha esposa e os meus 3 filhos e 2 filhas estavam chorando. O menino maior estava tentando fazer alguma coisa, mas as 2 meninas, junto com a minha esposa, estava chorando. Eu me aproximei dela e disse: tem alguém dentro da casa? Ela disse: não tem. Eu disse: tem certeza? Ela disse: tem. Eu disse: então, minha filha, deixa queimar tudo, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, é o Deus de restituição, e Ele vai estender as mãos sobre a nossa família. Naquele momento eu fiquei pensando: para onde eu vou? O que eu faço? Como vai ser a nossa vida daqui para frente? Ouvi a voz do Espírito Santo e comecei a chorar no meio da rua, pois o Senhor dizia para mim: meu servo, não tome nenhuma decisão precipitada, somente me adore e glorifica e exalta o meu nome. Naquele mesmo dia, nós vamos ao culto à noite, passamos a madrugada no culto da virada. Quando deu a meia-noite, eu, minha esposa e meus filhos, todos estávamos com roupas emprestadas, porque perdemos tudo. Mas à meia-noite, nós estávamos com a mão levantada, exaltando ao Senhor e dizendo, como está em Abacuque capítulo 3 e o versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que a crise bata na nossa porta, ainda que os problemas cheguem, todavia eu me alegrarei no Senhor e cantarei ao Deus da minha salvação. Queridos irmãos, Deus te trouxe aqui para te dizer: se você está vivendo um tempo de crise na sua vida, espere com paciência no Senhor. Ainda que a experiência seja difícil, Deus te dará vitória nesta batalha. É Deus que faz dar a volta por cima, porque só o Senhor é Deus. Dentro desta verdade, nós temos 2 advertências de Deus para nós esta noite. Primeiro, precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes
capítulo 1, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Meus irmãos, precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Isaías capítulo 40 e o versículo 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Lamentações capítulo 3, Lamentações 3:26 diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O salmista, que viveu uma experiência de esperar no Senhor, ele disse no Salmo 40 e o verso 1: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos, precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Em segundo lugar, Deus quer governar a sua vida. Então, por isso, você não pode deixar de orar. Não espere reclamando, não espere murmurando, não espere tomando decisões erradas. Não, espere orando, espere glorificando a Deus, espere cantando hinos